Presidente, gravação iniciada. Bom, mais uma vez, bom dia. Prosseguindo na sessão de julgamento do dia 8 de outubro de 2020, nesta manhã de quinta-feira, e da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF. Estão todos os conselheiros presentes, após um breve intervalo. Então, vamos passar agora para o item 173 da pauta, relatoria da doutora Ludmila, interessado Antônio Carlos Barbeito Mendes, e eu passo a palavra à relatora, por favor. Obrigada, presidente. Esse caso é de um acréscimo patrimonial a descoberto, salvo melhor juízo, nenhuma prova é acostada, é acostada em sede de impugnação, algumas questões, deixa eu passar para a gente ler aqui. Trata-se, então, de um recurso voluntário interposto por Antônio Carlos Barbeto Mendes contra um acordo da DRJ de Campo Grande, que não acolheu a impugnação apresentada para manter a exigência de 126 a título de imposto de renda, juros de mora e multa, devido ao ano calendário de 2002, em razão de uma omissão de rendimento, sendo em vista uma variação patrimonial a descoberta. De acordo com o termo de constatação, teve de ser emitido, aqui também, de novo, emitido edital, porque não conseguiu localizar a apresentação de documentos. Fala de algumas operações que foram feitas com alguns imóveis, imóvel localizado na Barra da Tijuca. Ele fala de uma aquisição de cotas de capital. E aí eu fiz essa transcrição, eu acho que o cotejo melhor desses fatos ensejadores, eles serão feitos no corpo, do voto. Na impugnação, as folhas 5565, ele aduz preliminarmente uma invalidade da intimação, a decadência da exigência e a nulidade, porquanto o acréscimo patrimonial a descoberto deveria ter sido feito mensalmente. Especificamente sobre os fatos que ensejaram a autuação, esclarece que o contrato social da empresa demonstra que o capital social é de 105 mil, dividido em 3 mil cotas, no valor de 35, que foi integralizado o valor de 10.500, que as demais cotas, ele dá algumas explicações aí com relação a essa integralização, fala que os valores relativos à aquisição do imóvel, à venda do imóvel na Barra de Tijuca, ele fala que o negócio ele foi desfeito com a empresa que devolveu ao impugnante o valor, por isso não consta a citada declaração, que caso subsista dúvidas, ele pede que fosse intimada a construtora para apresentar esse documento, essa declaração de operações imobiliárias, que sobre a glosa do valor de 80 mil proveniente do empréstimo, ele fala que foi um empréstimo que ele pegou de uma empresa chamada Bosque, e ele fala que encontra também contabilizada e comprovada uma distribuição de lucros que lhe foi feita. Foram acostados a documentação, o recibo de entrega da declaração de ajuste anual, o contrato social da Transuper, algumas folhas do livro razão da Bosque Importação, a declaração de imposto de renda pessoa jurídica da Bosque, em 2003, e as fichas, poucas, fichas de balanço patrimonial, que estão aí as folhas 81 e 84. Replico no que importa as razões lançadas pela DRJ para manter o lançamento. Então, ela explica que houve uma mudança de endereço, não comunicada, que então seria perfeitamente possível a citação editalícia, que para o caso específico, o fato gerador ele é complexivo, então que ele ele não teria sido prejudicado, que no mérito ele retificou o valor, que foi feita apenas uma retificação, porque ele se insurge contra algo que realmente não é objeto de autuação. Fala, da questão da venda do apartamento, que não há essa declaração dessa operação. Então, não é possível saber, o que aconteceu de fato aqui. Fala que ele não apresenta esses créditos que ele teria contra os sócios, para falar que ele teria recebido esses empréstimos, que também,
a distribuição de lucros e dividendos. Aí foi até aquele caso que eu falei que eu não tinha nem acolhido, porque não tinha contabilidade da empresa e tudo, dessa distribuição. Ele é sócio da empresa, alega que foi feita essa distribuição, não tem os livros contábeis. Intimado ao acordo, ele replicou as mesmas teses, salvo a tese da decadência, que ele deixou de reiterar. Nenhum outro documento foi acostado em 7 anos. Com a relação à nulidade da intimação, ele fala que ele cometeu um erro material ao afirmar que teria informado a mudança de endereço em 2001, quando, na verdade, ele estava fazendo referência à declaração dele de 2007. Acrescentou não competir, abre aspas, a delegacia de julgamento decidir se a defesa está ou não à altura do que poderia ter sido caso o contribuinte tivesse participado do procedimento fiscalizatório, como teria sido seu direito. Ela fala que ele não teve prejuízo, né, que ele apresentou a impugnação, que ele poderia ter acostado os documentos todos e tal, então ele deu essa resposta à DRJ. Da análise dos autos, verifico que o AR devolvido relativo ao termo de início de ação fiscal, datado de 5/2/2007, folhas 11, foi enviado para o endereço na rua Madre Silva, folhas 13. Embora afirme ter informado em 2007 que houve mudança para a Rua da Passagem, tal fato só ocorre em abril, quando ele faz uma outra declaração. Ou seja, mais de 2 meses depois do início da ação fiscal. Nota-se que o auto de infração ele foi remetido ao recorrente após o envio da sua declaração de 2007 e foi endereçado no novo domicílio informado. E aí chegou certinho. Vide AR as folhas 52. Resta claro que a intimação pela via ditalícia ocorreu tão somente por ter o recorrente deixado de atualizar seu domicílio fiscal, não podendo ser beneficiado pela sua própria inércia. Então, eu rejeito, com base nessas alegações, a preliminar. Com relação à nulidade, por vício na forma de apuração, ele fala que a maior... Eu falo, né, na verdade, olhando, né, os termos, tanto da impugnação quanto do recurso voluntário, essa é a maior... ele despende mais tempo analisando isso. Ele fala que, ao sentir, ele deveria ter sido feito, né, mensalmente, não anualmente. Para rechaçar a alegação, a DRJ asseverou o fato de o imposto de renda ser complexivo, que ocorrendo até o final de cada ano calendário, o fato da apuração da acréscimo patrimonial ter sido efetuada somente ao final do ano, só pode favorecer ao contribuinte e nunca o prejudicaria, sendo, portanto, inconsistente a sua afirmação. A DRJ, a analisar essa situação, ela só se limita a falar isso. Como acertadamente assevera a DRJ, o fato gerador do imposto de renda é complexivo, o que significa que o montante devido, de fato, há de ser verificado na declaração de ajuste após as possíveis deduções. Entretanto, com a edição da Lei 7.713, a apuração passou a ser feita de forma mensal. Para afastar qualquer dúvida acerca da forma de apuração do acréscimo patrimonial descoberto, confira-se a literalidade do disposto aqui no inciso 13 do artigo 55. Né? Então, as quantias da pessoa apurado mensalmente. Como bem lançado pela DRJ, por ser o fato gerador do imposto de renda complexivo, a tributação depende do ajuste anual na forma dos artigos 2º, 10, 11 da Lei 8.134. Confira-se igual sentido uma série de precedentes todo deste conceito. O acréscimo patrimonial à descoberta é aferido a partir do cotejo da origem dos recursos, respectivas aplicações, mensalmente, a fim de apurar acréscimo sem a correspondência com os rendimentos disponíveis. Despiciando afirmar que compulsada toda a documentação, inexiste um demonstrativo de evolução patrimonial indicando mensalmente tanto as origens e recursos como os dispêndios às aplicações. Eis que a DRJ, inclusive, reconhece o fato da apuração ter sido efetuado somente no final do ano, só pode favorecer ao contribuinte. Apesar disso, eu não vislumbro mácula no lançamento, já que no caso Aurenspec, não existe uma evolução contínua do patrimônio que faça imprescindível a elaboração do demonstrativo de evolução patrimonial. Como se verá no tópico seguinte, o lançamento teve ensejo pela ocorrência dos seguintes fatos pontuais: um aumento do patrimônio por inclusão na sociedade Transuper, um aumento de patrimônio pela venda do apartamento na Barra e um aumento de patrimônio decorrente de um suposto empréstimo e pela distribuição de lucros entre sócios. Eu rejeito com base nessas razões a preliminar.
Aqui, é a primeira vez que eu pego nessa leve, é a primeira vez que eu pego um APD para fazer. Eu confesso que eu fiquei, esse foi meu encaminhamento, mas eu fiquei um pouco na dúvida com relação a esse ponto. Então, isso é um caráter preliminar. Eu até iria propor, eu não sei se isso é uma dúvida que existe só para mim, se esse meu encaminhamento está correto, porque se não tiver, e tiver uma nulidade nessa forma de apuração, a gente nem teria que analisar o mérito. Oi, Ludmila, qual foi a unidade que você achou? Eu não entendi muito É bem. porque ele fala o seguinte, ele não tem um demonstrativo de evolução patrimonial, porque fala, né, que esse acréscimo ele vai ser apurado mensalmente, que é o que está na lei. Eu vi em outros casos que esse demonstrativo ele existe, só que neste meu caso, o que eu coloquei é que nós já julgamos casos, eu lembro que eu vi que havia uma discussão se poderia utilizar nos outros meses, se a sobra de um mês se aproveitava em outro. Só que esse caso eu achei que ele era diferente. Por isso que não tem nestes autos esse demonstrativo dessa evolução patrimonial. Mas tem que olhar o processo, não tem? Eu estou abrindo aqui. Eu acho que não tem nenhuma mácula aí. Eu vejo, a primeira questão, assim, evidentemente, ele demonstra o prejuízo que viria disso aí, etc. Ou é simplesmente... Não. Acho que, na realidade, sem prejuízo demonstrado, ele demonstrar que houve um erro na apuração, independente da planilha, assim, né? Se ele tem que mostrar que houve prejuízo de defesa, se há um erro de cálculo, etc, etc, etc. Até porque os procedimentos internos demonstrativos que a fiscalização faz lá para apurar ou não, isso é uma questão que é interna da fiscalização, né? O importante é que o contribuinte entenda o porquê que ele está sendo autuado, quais foram as desconformidades da atuação dele com o direito, etc. Agora, os cálculos ali, e existe um certo padrão de uma planilha, tá? A COFINS disponibiliza para os auditores fiscais, lotados em fiscalização, uma planilha, que aí o fiscal entra lá no setor de pessoa física, ele recebe a planilha lá do chefe dele, olha, assim que você tem que preencher, etc, etc, etc. Esses são documentos internos da fiscalização e para apurar, para facilitar a apuração desse acréscimo patrimonial descoberto. Mas isso, repito, a ausência desse documento por si só, não vejo assim nenhum respaldo para gerar um prejuízo, tá? Então, isso. perfeito. Então, não, perfeito. As considerações, tá? Assim, tá. Se ele demonstra que foi prejudicado, aí não demonstra. E o que aconteceu comigo nesse caso foi que eu fiquei nessa questão de não ter esse demonstrativo. Então, eu achei que a DRJ ela só fala ela fala exatamente isso. Mesmo que tenha sido feito só em dezembro, ele vai ser apurado em dezembro, nenhum prejuízo você teve aqui. Ele não traz nenhum levantamento, nem nada, ele só faz essa alegação. Só que como eu fui na lei e está falando dessa questão dessa apuração mensal, e aí eu lembrei dos casos que a gente já fez aqui, da gente ter esse tipo de discussão, se poderia aproveitar para os outros meses ou não, eu fiquei com receio de haver essa nulidade. Só que eu justifiquei que ela não haveria, eu vou até acrescentar essa questão de não ter nulidade sem prejuízo, porque de fato eu sempre coloco os meus votos, e eu esqueci disso na hora que eu fiquei bitolada nessa questão aqui, não consegui ver mais nada. E aí, o que eu justifiquei foi que também não teria que ter sido feito, porque não decorre essa autuação de uma evolução patrimonial propriamente dita. São 3 fatos ali pontuais que geraram a esse acréscimo patrimonial descoberto. Então... o que eu não conheço as peculiaridades todas aqui, né, da documentação. O que eu posso dizer também é que muitas vezes são pedidos dados mensais para o contribuinte, tirando o caso concreto, e o contribuinte ele traz dados anuais. Exemplo, extrato de conta corrente. Se pede, em tese, você vai apurar a avaliação patrimonial mensal, né? Então, tem que ter uma metodologia de utilizar saldo no final do mês, saldo curto, só que geralmente, muitas vezes, o contribuinte não vou entregar os extratos aí para a Receita Federal. Então, eles apresentam só aquele extrato, que os bancos disponibilizam, com saldos no final do ano, etc, etc. Estou dando um exemplo. Então, às vezes, o próprio contribuinte ele não traz a documentação toda
de maneira a que se possa aferir mensalmente a situação. Então, tem várias possibilidades, um dos possibilidades, tá? Se eu estou te colocando aqui, a apuração anual, não sei se nesse caso exatamente seria isso, mas em tese não necessariamente vai ter que ter um demonstrativo mensal. Eu vou passar a palavra para o Mário, que quer fazer umas considerações. É só pontuando o fato de que ele foi lançado sem intimação, né? Foi por edital, porque ele não foi encontrado. Então, não teria nem como apresentar a planilha, que é o procedimento normal, para que ele comprovasse os rendimentos e tal. Então, na verdade, o trabalho foi feito com base nos saldos da declaração de imposto de renda, né? Com base na declaração lá do final do ano. Então, essa planilha ia ser 0,000 até dezembro, porque ele apurou com base no saldo. Foi apurado uma crédito patrimonial, mas não da forma convencional, mês a mês, porque são saldos da declaração confrontados com a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, que ele era sócio lá. Então, eu acho que está bem encaminhado. Eu acho que é bom só dar, talvez, pontuar essas questões que a gente colocou aqui para dar um pouco mais de... robustecer um pouco Não, com certeza. Eu vou acrescentar esses 2 pontos aí. Se eu tivesse consultado meu conterrâneo, olha, horas perdidas economizadas aqui. Obrigada. Pode prosseguir, então, doutor. Então, superada essa questão, então, que foi a que, de fato, né, aqui da análise dos autos foi a que, pelas razões que eu expliquei, eu acabei expendendo mais tempo, mas eu vou aderir a essas 2 ponderações e vou incluí-las no voto, pois muito bem feitas. Com relação ao mérito, eu vou só fiz algumas considerações, né, que antes de adentrar ao mérito, mistério esclarecer, não gozar de verossimilhança, a alegação do recorrente de que teria a fiscalização reconhecido um aumento patrimonial de 97.650, por motivo de sua inclusão na sociedade Transuper, como bem lançado pela DRJ, foi apenas retificado o valor declarado como dívidas no valor a integralizar de 97 para 81% desse valor, que foi 79, considerando que o capital realizado em 31/12 foi de 19, conforme folhas 18, e a parcela de participação do impugnante é de 93%. Então, reduzir o que foi declarado como dívida em relação à participação societária. Ou seja, o que a autoridade fiscal fez foi só retificar o valor declarado pelo contribuinte como dívida pela sociedade. Então, isso não está interferindo aqui no acréscimo patrimonial apurado. Passo a analisar os motivos que, de fato, ensejaram a autuação. No demonstrativo da apuração dos ganhos de capital, o recorrente declara que, em 1º de junho de 2002, ele teria alienado um apartamento em construção na Barra da Tijuca pelo valor de R$49 mil, adquirido em novembro de 94 por R$104 mil. Está as folhas 8. Em seu recurso, ele diz que o valor é referente à devolução do montante pela construtora Carvalho Hosken por motivo de desfazimento do negócio. Nenhuma prova, contudo, foi acostada, o que justificaria a constatação de que, em virtude da inexistência de declaração de operação imobiliária para essa operação, o valor declarado à venda foi glosado por nós e não pode ser considerado como origem para justificar a variação patrimonial, que é um fato extremamente esquisito, né? Ele fala que em 94 ele deu 104, aí depois ele fala que esse negócio foi desfeito, mas também não comprova. Fala que esse negócio foi desfeito e que recebeu 49, aí ele declara como alienação 49, é tudo muito, muito estranho. Igualmente, sem comprovação, é a percepção de R$80 mil a título do empréstimo feito pela Bosque Importação, da qual integra o quadro societário, e de R$60 mil a título de distribuição de lucros pela empresas em que figuraria como sócio. Adiro as razões de decidir da DRJ, às quais peço licença para transcrever com acréscimo de algumas constatações. Eu fiz a transcrição da justificativa, né, da questão da
falta de livro contábil, de não ter nenhuma prova desses empréstimos que teriam sido celebrados, eu só acrescentei algumas outras páginas que foram juntadas posteriormente, mas que corroboram em igual sentido à conclusão da DRJ. Então, por força do disposto nas leis 7.713 e 8.154, o acréscimo passou a ser presumidamente considerado omissão, né, pode não haver comprovação, e então o ônus é do recorrente que não comprovou a fazê-lo. Então, ante essa constatação, meu encaminhamento é para negar provimento ao recurso. Ok, dúvidas? Vamos passar a votação, então, Mário. Acompanha a relatora, Bruno. Acompanho também. Ricardo. Acompanho também. Leonan. Acompanho. Caio antes, né? Acompanha, relator. Leonan acompanha. Juliano. Acompanho, ilustre relator, presidente. Também acompanha. Então, ficou negar provimento ao recurso. Passamos para o próximo, 174. Esse aqui é um outro um pouco esquisito, porque a parte fala que o valor que foi arbitrado pela fiscalização em sede recursal é até menor do que o de fato ocorreu, o que acarretaria não reformasse impégios. Então, isso ela só traz em sede de impugnação, de recurso voluntário, um tanto quanto peculiar também, mas muito simples. É um recurso do Baltazar Barcelos Gonçalves contra um acórdão da DRJ de Belo Horizonte, que rejeitou a impugnação para manter a exigência de 143 mil em razão de omissão de rendimentos, incluindo uma multa isolada nos exercícios de 2007, 2008 e 2009. Em sua impugnação, esclareceu que sempre atendeu aos pedidos de esclarecimentos, o que tornaria injustificado o lançamento. Disse que os rendimentos tidos como omitidos foram informados e devidamente tributados como receita da atividade rural nas declarações 2007, 2008 e 2009. Em arremate, afirma que todos os erros ou equívocos devem ser reparados, tanto quanto possível, da forma menos injusta para o fisco quanto para o contribuinte. Dessa forma, erros ou equívocos não têm perante a legislação o objetivo de transformar-se em fatos geradores de impostos. Fecha aspas, 164, pediu que a autuação fosse cancelada. A DRJ, ao apreciar, ela fala, né, da questão desses aluguéis que foram recebidos, a multa, mantém a multa isolada, mas nota aqui que não há nem insurgência contra a multa isolada. Ele não fala nada disso na impugnação, mas a DRJ aprecia. Em 11 de 3 de 2014, ele manejou o recurso voluntário, suscitando em caráter preliminar a carência de exame de documentação acostada pela DRJ. Novamente, reconheceu que erroneamente declarou os valores como receita da atividade rural, sem selos. Acrescentou que os valores aos sacos de soja atribuídos de forma arbitrária, sendo inclusive inferiores aos valores efetivamente realizados. Requereu o provimento do recurso para que fosse feita, abre aspas, a atualização do auto de infração e o cancelamento da multa de ofício. Ele mudou o pedido, porque ele tinha pedido cancelamento. Em sede no recurso voluntário, ele pediu, na impugnação, ele pediu cancelamento. No recurso voluntário, ele pediu atualização e exclusão de multa. Difira a apreciação, né, a modificação da causa de pedir e do pedido em recurso voluntário configura a inovação recursal que obsta o conhecimento da demanda. O CPC, que é aplicado subsidiariamente aqui ao contencioso, traz que, estabilizada a relação processual, não há como promover-lhe modificações de modo a resguardar os basilares princípios do ordenamento pátrio, como ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, etc. Além de ter modificado o pedido, ele acrescentou uma insurgência contra os valores arbitrados, falando que os valores efetivamente realizados, inclusive, superam os arbitrados pela fiscalização, folha 185. Por ser vedada a reformar-se impégios, tampouco vislumbro qual é o efeito pretendido pelo recorrente com a inovação recursal, onde confessa que a base de cálculo arbitrada foi inferior à realizada. Os fatos relatados autorizariam o não conhecimento do recurso, mas em atenção ao princípio do formalismo moderado e à primazia da solução de mérito,
eu vou conhecer parcialmente do recurso presente os pressupostos de admissibilidade. Da preliminar, a ausência de apreciação de provas. A recorrente afirma a análise dos documentos acostados, limitando-se a apreciar as informações. Ela fala que a DRJ faz isso, que ela só olha o que está no TVF, sem analisar os documentos que ele juntou. Só que a decisão recorrida expressamente afirma que o exame dos documentos acostados na defesa não permitem, blá, blá, blá. Então, está as folhas 175, tendo a DRJ analisado, eu estou rejeitando a preliminar. Do mérito da omissão de rendimentos. Os rendimentos oriundos do arrendamento rural recebidos de pessoa física, em que o cedente perceba a quantia fixa sem partilhar os riscos do negócio, estão sujeitos à tributação do imposto de renda, como rendimento equiparado a aluguéis, por meio do recolhimento mensal carnê-leão, nos termos dispositivos tais. Conforme consta do TVF, após a realização de diligências, constatou-se omissão na declaração do imposto de renda dos rendimentos recebidos a título de arrendamento rural nos seguintes termos. Então, fiz a transcrição, né, de como que foi feito, quais que foram os contratos firmados, os fatos ensejadores, né? Desde a sua impugnação, reconhece conter a declaração informações equivocadas, vide folhas 164 e 184. Porém, defende que os valores já foram tributados como receita da atividade rural na data das vendas. Registro que, se de fato tivesse integralmente sido submetido à tributação, não pleitearia o recorrente essa atualização, né, do auto de infração, e sim até o seu cancelamento, como foi pedido na primeira instância. Não é possível relacionar os valores dispostos no diário da conta, que está as folhas 166 a 168, aos valores recebidos por essas pessoas, né, com quem estava firmado o arrendamento do imóvel rural, tampouco aos valores lançados como receita da atividade rural na declaração de ajuste. Está as folhas 5 e 29. Então, por ele também não ter se desincumbido da multa, do ônus que lhe competia, que sobre os ombros repousava, eu rejeito a alegação. Do pedido subsidiário, ele pede, está escrito aí errado, está escrito afastamento da multa isolada, mas ele não pede para afastar a multa isolada, não, ele pede para afastar a multa de ofício. Ah, peraí, ele só pede isso em 7 recursal também. Peraí, só um minutinho. Ah, mas como a DRJ, eu sei por que agora eu aceitei. É porque como a DRJ entrou nessa questão da multa, ele não fala nada de multa na impugnação, mas a DRJ entra em questão de multa. Então, eu conheci porque ele está, na verdade, só contrapondo ao que a DRJ apreciou. Ah, eu só citei o embasamento legal, né? Ele pede que a multa seja cancelada, visto que o que ocorreu foi a falta da diferença do pagamento do imposto em virtude de um equívoco. Então, é irrelevante, né? Tá bem fundamentada a multa, então eu estou mantendo. Então, ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, aí é que eu fico um pouco de dúvida quanto à exclusão, porque eu acho que eu só vou colocar, eu não sei se eu coloco, não sei, porque, na verdade, ele modificou o pedido e coisa, mas isso não tem termos práticos. Eu acho que, para simplificar, presidente, eu vou retificar só para nego provimento. Eu vou ficar superando essas questões, falando que teve reformaço em testes, não teve nada que eu deixei de apreciar. Então, eu só vou colocar nego provimento ao recurso. Ok, acho que da minha parte, acho até mais, nesse caso específico, acho adequado, que está um pouco confuso, né, essa situação dele. Mas, não sei, vamos ouvir o Mário, ele tem talvez alguma colocação? Eu fiquei na dúvida aqui a respeito da alegação dele aqui no recurso, que eu não sei se está na impugnação também, que ele fala do momento da ocorrência, porque ele fala que recebeu em sacas, né, de soja e só realizou isso depois. Então, aquela questão da competência, né, do momento do gerador. E me parece que no voto, pelo menos, pode ser inovação, no caso do recurso, talvez contestar isso também, não? Porque poderia haver uma discussão nesse sentido, né? Se na hora que ele realiza, que ele ingressa com o dinheiro, ou se considera ocorrido o fato gerador no recebimento da soja.
do recebimento em espécie ainda, né? Como na verdade, eu teria que olhar de novo para saber se isso está no recurso voluntário ou está na impugnação. Eu estou vendo aqui no recurso voluntário. Tá, eu teria que ver se isso foi feito na impugnação, Isso. porque, como, na verdade, né, ele faz essas alegações, mas ele também não traz nenhum substrato probatório, eu acabei analisando isso de forma conjunta, né, ampla. Mas se isso está pontuado, é de fato bom consubstanciar mesmo, para não depois dar margem para embargos. Então, vou pedir vista de mesa, gente. Pedir vista de mesa coletiva, e a gente passa para 175. Aí a doutora olha com calma, né, esse detalhe, e a gente retoma o julgamento um pouco mais adiante. Vamos para 175, então, pessoal, ficou 174, vistas de mesa coletiva. Pode passar? Pode passar. 175, esse aqui é aqueles casos que não tem absolutamente, né, nada assim, ele faz uma apresentação em sede recurso, ele apresenta documentos à fiscalização, é feita a autuação, depois a impugnação e no recurso voluntário são aquelas questões de alegações genéricas, sem nenhuma documentação juntada, seja em impugnação, seja em recurso voluntário. Aqui também é uma omissão de rendimentos, o fisco ele não se convenceu, né, da aptidão demonstrada para afastar a autuação foram os contratos de mútuos que ele apresenta, ele junta ainda também, deixa eu ver o que mais, foi contrato de mútuo, algumas justificativas, né, do que teria sido, né, esses ingressos, livro Razão da Araguaia, Engenharia. Na impugnação, ele faz, né, uma alegação genérica de que a fiscalização não formalizou o seu trabalho com a segurança necessária para a cobrança do crédito, visto que falta a instrução correta da causa motivadora da autuação, reafirmou ter apresentado prova suficiente, cuja origem foi tida como não comprovada, e, subsidiariamente, ele pediu a aplicação, o afastamento da aplicação da taxa Selic. No inteiro teor, eu vou passar melhor as justificativas que ele ofertou. Intimado o acordo, ele apresenta um recurso voluntário também, lançando as mesmas teses, e, novamente, né, a DRJ bate quanto à ausência de prova documental, e ele, mesmo assim, não faz nenhuma juntada. Aqui, essa preliminar, que há a parte cita diretamente a auditora fiscal que fez o trabalho e a acusa de não ter sido diligente no seu cumprimento do seu munus público, asseverando que falta a instrução correta, que a reclamação fiscal com suporte apenas em suposições ou desprezos de outros. Na verdade, é um enfoque muito mais do trabalho da auditora, feito uma crítica de forma completamente genérica, sem qualquer apresentação de onde ela teria falhado, né, no exercício das suas funções, para pedir esse afastamento da autuação, concluindo que estaria lhe sendo exigido um montante exorbitante, o que ofende a Constituição, que obriga que a tributação seja feita consoante a capacidade contributiva, segundo o princípio da realidade. Seria, portanto, absolutamente nulo o lançamento fiscal. Ele, da leitura, né, das lacônicas alegações acerca da nulidade, escoradas na suposta apresentação de documentação hábil a comprovar a origem dos rendimentos, que já teriam sido, né, tributados, isentos, não tributados ou de tributação exclusiva, resta claro que isso é questão de mérito. Então, eu passo por essas razões a apreciá-las conjuntamente. Antes, contudo, algumas premissas precisam ser esclarecidas. Aqui, feito o esclarecimento, né, das balizas da omissão de rendimentos, as súmulas CARF, o valor é superior à da súmula 81,
então recai a ele, né, o ônus probatório de elidir o trabalho feito pela autoridade fazendária. Então, ao sentir do recorrente, os documentos apresentados comprovariam que as movimentações relacionadas tiveram origem em situações distintas. A primeira situação é um depósito feito por ele, em recursos que ele diz que era da disponibilidade de caixa dele. O segundo depósito, ele fala que é o valor recebido da empresa araguaia, como forma de liquidação de contratos de mútuos celebrados. O terceiro, ele fala que é também mútuo, feito com Cássio Teodoro, mediante repasse e tal, para provenientes de uma sociedade de empreendimentos. E ele fala que, lamentavelmente, após analisar as justificativas e documentos apresentados, concluiu a auditora que apenas o valor de 142 mil estaria, né, devidamente comprovado. Quanto aos 475, oriundos de sua disponibilidade de caixa, diz que a movimentação do ano de 2005 a comprovaria. Analisando a declaração dele, verifica que o recorrente declarou possuir 450 em moeda corrente em 2004, 300 em 2005, portanto, percebo que houve uma variação de 150 no ano de 2005. Já na sua conta do Banco do Brasil, houve uma variação de saldo de 11 para 5 mil. Os extratos bancários da conta não demonstram claramente a origem dos depósitos, não sendo possível identificar se eles foram realizados pelo recorrente ou por terceiros. Assim, diante da variação de capital inconsistente com a apuração e da ausência de detalhamento sobre os extratos, não é possível precisar a origem desses rendimentos considerados omissos, tampouco sejam tributados, isentos, não tributáveis de tributação exclusiva. Como bem lançado pelo acórdão, um simples fato do contribuinte haver declarado possuir disponibilidade de moeda corrente da importância de 300 mil não é suficiente para elidir esse lançamento. Ao seu turno, o depósito creditado na conta corrente, no valor de 49, decorreria do contrato celebrado com o senhor Cássio. No termo de verificação fiscal, foi constatado que o depósito foi realizado no dia 19/5. E no dia 10/5, o contribuinte restituiu o mesmo valor em espécie ao mutuário, valor esse que não é justificado. O recorrente afirma ser a operação totalmente legítima, exatamente porque foi objeto de convenção entre o impugnante e o senhor Cássio, além de ter acostado um registro comprobatório desse pagamento. Ocorre que o contrato de mútuo, que está às folhas 97 e 98, ele é um instrumento particular firmado entre as partes, que são pai e filho, que sequer foi registrado em cartório, tem pouco determina incidência de juros, além de estabelecer a possibilidade de tolerância. Eu mantenho, por essas razões, a autuação. Registro, por fim, que o indigitado princípio indúbio para o contribuinte, meu aviso somente poderia ser aplicado no tocante às sanções, seja por analogia ao direito penal, seja por determinação expressa do CTN. Jamais quanto à obrigação principal, eis que o tributo, como sabência geral, não é sanção. Quanto ao pedido subsidiário, não há como acolher por esbarrar no verbete simulado de número 4. Então, eu estou negando o provimento ao recurso. Ok. Dúvidas? Passar a votação, então, doutor Mário. Acompanhe a relatora, presidente. Martim. Acompanho também, presidente. Ricardo. Acompanho. Caio. Acompanho. Leonardo. Acompanho. Juliano. Acompanho a relatora, presidente. Eu também com a relatora. Então, vou negar provimento ao recurso no item 175. Item 176, por favor. Essa senhora, ela recebe pensão de anistiado político. Eu não lembro se a gente chegou a julgar isso aqui, mas... Já chegou. Eu procurei esse negócio, não achei. Recentemente eu vi um voto, acho que na sessão passada. É mesmo? Pode ser que não está formalizado ainda, né? Tá. Eu já formalizei meus votos, talvez... Não achei porque tem aquela discussão, então você vai lembrar, a questão da isenção, né, ela passou a ser, a partir de 2002 só, desses valores recebidos, só que para isso não precisaria
de uma publicação de um ato feito pelo ministro da Justiça, né? Sim. Né? Então, eu vou ler esse caso. Então, é um recurso voluntário interposto pela Nivalda contra o acórdão proferido pela DRJ do Rio, que rejeitou a impugnação apresentada para manter uma exigência de 47 mil e pouco, em razão da omissão de 126 mil recebidos de pessoa jurídica decorrente de processo judicial trabalhista no ano calendário de 2007. Uma primeira intimação foi remetida à recorrente para que ela apresentasse a seguinte documentação. E aí foi pedido uma documentação muito genérica, extensa. Ela atende, né, essa intimação e apresenta a cópia da sentença proferida no bojo dessa ação trabalhista, que referente ao cálculo da apuração de diferenças de benefício de aposentadoria. Ela apresenta uma cópia do precatório, extrato de pagamento, comprovante de rendimentos pagos, retenção do imposto de renda no calendário, e também a transcrição da Lei 10.559, que trata dessa isenção dos anistiados políticos. Embora intimado a apresentar, num segundo momento, a cópia da publicação, aí, depois que ela apresenta essa sentença, já é requerida a ela a apresentação da cópia da publicação desse ato concessivo da anistia, bem como outras peças extraídas de processo trabalhista, como petição inicial, sentença ou acordo, planilha de verbas contendo cálculo, liquidação, atualização, recibo de honorários, e ela não faz isso. Em sua impugnação, ela esclarece, é uma folhinha só, ela esclarece ser pensionista de anistiado político, ex-combatente. Juntou aos autos a cópia da inscrição do benefício, a transcrição do decreto e comentários acerca da decisão liminar reconhecendo a não incidência do imposto de renda sobre a pensão especial de ex-combatentes. Registro que o dossiê acostado, aí aqui nesses autos tem um documento que é alheio a ele, não está faltando nenhuma página desse processo, mas foi juntado um dossiê que não tem nada a ver. Que não guarda pertinência com o objeto da autuação, razão pela qual saneado o processo ante a constatação da cópia, né, da declaração de imposto de renda. A DRJ concluiu que os valores omitidos, eles não se enquadrariam no conceito de reparação econômica de caráter indenizatório em prestação única, uma vez que não restou comprovado que os rendimentos se originaram de indenização paga a anistiado político e frisou que as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza percebidos pelos já anistiados, políticos, civis ou militares, a partir de 29 de agosto de 2002, só são isentos do imposto de renda desde que exista o prévio requerimento de substituição pelo regime de prestação mensal, permanente e continuada, conforme dispõe o artigo 19 da 10.559. A ementa eu colacionei. É só isso mesmo. Intimada do acordo, apresentou recurso voluntário, reiterando os termos da impugnação, acostando os seguintes documentos: cópia parcial do processo judicial, cópia do trecho do diário oficial, cópia do comprovante do levantamento judicial, cópia da inscrição do benefício previdenciário, cópia do controle de processo e documento, cópia do extrato de pagamento e cópia da declaração do imposto de renda 2008, Estatuto das folhas 81 a 128. Esse é o relatório, consabido que, nos termos do artigo 3º, é que apresentar as provas na impugnação, sob pena de preclusão, malgrado não seja nova a documentação acostada, apenas em grau recursal, certo que, além de contrapor a argumentação lançada na decisão recorrida, ela visa robustecer o laço probatório apresentado desde a primeira manifestação e corrobora a linha argumentativa. Então, eu estou deferindo, eu estou conhecendo o recurso presente os pressupostos. A recorrente ajuizou uma ação ordinária em face do INSS, requerendo, essencialmente, o recálculo da renda mensal inicial do seu benefício para corrigir 24 salários de contribuição anteriores aos últimos 12 anos pelos índices ORTN previstos na Lei 6.423.
A sentença, proferida pela 5ª Vara do Juizado Especial Federal, determinou a revisão desse benefício previdenciário para R$ 2.144, além de condenar a parte ré no pagamento de R$ 114.000 apurados, referente às diferenças apuradas em razão da revisão da renda mensal inicial do benefício. Em atenção à literalidade do disposto da Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002, e em perfeita sintonia com o entendimento da Câmara Superior sobre a matéria, e aí colaciona alguns restos, asseverou a DRJ que são isentos do imposto de renda desde que exista o prévio requerimento, né, de substituição pelo regime de reparação econômica, ainda que esteja pendente de deferimento esse pedido. Foi facultado aos favorecidos de benefícios conferidos por outras normas legais optarem entre esses direitos, Então, isso afirma a DRJ, a premissa, ela tá correta. Aí a DRJ assevera que não há nos autos nenhum documento que afaste a omissão e que, então, ela estaria mantendo a autuação. A despeito de expedida 2 intimações para apresentação de documento, em nenhuma delas foi requerido o que embasa a negativa apresentada pela DRJ para o reconhecimento isentivo do caráter do imposto de renda, que é o requerimento direcionado ao ministro da Justiça de substituição pelo regime de reparação econômica, ainda que pendente de deferimento. Colaciono por oportunos documentos solicitados pela fiscalização. Ela solicitou isso. As folhas 114 consta o comprovante de concessão do benefício de pensão prevista na lei, e as folhas 117 consta o deferimento dessa migração, que fala a lei 10.559. Então, ele vai lá e defere essa migração que está albergada pela norma isentiva. Assim, como bem explicitado pelo STJ, as aposentadorias, pensões ou proventos pagos aos anistiados políticos, civis e militares a partir de 29 de agosto são isentos, independentemente da análise. Então, se ele foi deferido em 2011, se ele foi deferido, é certo que esse pedido foi feito, né? Então, registro que neste conselho já foi reconhecida essa isenção, a título de indenização, sem condicionar a existência, né, a pedido ou portaria ministerial, confira, colocação um acórdão do CARF, tendo a requerente requerida a substituição, inclusive já deferida, faz jus a partir de 29 de agosto de 2012. Na tabela da apuração das diferenças de benefício, elaborada no bojo da ação judicial, cujos rendimentos foram objeto de autuação, consta que são referentes ao período compreendido entre novembro de 98 a setembro de 2005. Antes da vigência da norma isentiva, não há como acolher a pretensão da recorrente, mas com relação à verba recebida no bojo da ação judicial relativa ao período compreendido entre 29 de agosto de 2002 e setembro de 2005, está afastada a incidência do imposto de renda. Então, eu estou dando parcial provimento ao recurso para reconhecer a isenção a partir de 29 de agosto de 2002. Ok, senhores. Está aberto aí o debate. Eu só observo aqui no início, você coloca aqui, eu acho que foi na parte do relatório, tem aqui deixa eu ver só uma coisa assim. Tem uma referência a ex-combatente, mas não é o caso, né? Mas acho que foi a peça que ela trouxe, né? Se não me engano. Ela trouxe um referente a ex-combatente, achando que se aplicaria a ela. É porque não é a mesma situação, mas é só... Deixa eu ver aqui. Mário com a palavra, pode falar, estou olhando aqui. Eu fiquei na dúvida nessa parte também. Eu não sei se ele que no decreto lá fala que outros benefícios podem virar isso também. Né? Pode ser que ele seja ex-combatente mesmo. Mas a minha dúvida, assim, que eu queria colocar é que o lançamento é do exercício 2008, né? Então, se a gente não fechava lá no final e falasse assim, relativo ao presente lançamento, não a partir de agosto de 2002, você está, de certa forma, dando uma isenção a
a partir de 2002, que poderia gerar até pedido de restituição. Eu acho que não é o caso que a gente está analisando aqui especificamente, entendeu? Assim, que eu tô falando, ela pode ter direito a partir de 2002, né? Mas o que a gente está analisando aqui é o exercício de 2008. Então, a gente fala, ó, nesse exercício não haveria tributação, mas vamos dar constituir um direito de isenção a partir de 2002. Entendeu? Você pode concluir que a partir de 2002 ela tem, mas o dispositivo é de colocar. Pelo exposto, concedo para Eu também o concordo. provimento relativo ao pré-lançamento. Né? Com certeza. Ela recebeu isso, né, na ação judicial, que foi uma readequação, né, uma correção do valor desses benefícios, mas as verbas, ela alberga o período compreendido entre novembro de 98 a setembro de 2005. Então, eu poderia falar, né, entre 22 de agosto e setembro de 2005, objeto da autuação, porque ela recebeu ele depois só. Não posso falar, ela recebeu em 2008. É o que eu tinha entendido, ela recebeu de uma vez só, de períodos pretéritos. Isso. E aí, por isso que eu tinha entendido isso, mas talvez deixar mais claro seja melhor. É exatamente isso. Ela recebeu em 2008 algo que ela pedia de 98 a 2005. Então, eu posso colocar assim, reconhecer a isenção no período compreendido entre 29 de agosto de 2002 e setembro de 2005, objeto da ação ensejadora, a ação judicial ensejadora da autuação, uma coisa assim? Talvez colocar correspondente aos valores, dos valores correspondentes ao período de agosto de 2002 até 2005, né? Reconhecer então, a isenção... Agosto de 2002 a setembro de 2005, só, isso, né? Correspondente ao período de agosto de 2002 a setembro de 2005. Tá. Objeto da presente atuação. Tá. Fora isso, eu sei mais. O Juliano tem alguma outra observação? Não, era só isso. Eu tinha entendido o racional. Talvez também não vejo o problema de colocar uma observação, mas é isso. Era só isso. Tá. Mas aí, desculpa, presidente. Eu passei para a Ludmila o voto que nós pronunciamos em relação a essa matéria no passado. Foi nessa linha também? Foi nessa linha também. Não me recordo, tantos processos. Então, eu só queria pedir para a Ludmila, então, vamos fazer a votação de dispositivo e a gente acerta depois, só para ver se a gente consegue. Eu ia colocar entre agosto de 2002 e setembro de 2005, que é o período abarcado pela ação judicial. Tá, mas então, dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a isenção do imposto de renda entre agosto de 2002 e setembro de 2005. Mas não eu acho que seria dos... Porque, tudo bem, ele era isento, mas ele recebeu agora só... Seria melhor colocar assim, recebidos em 2008, referentes ao período tal a tal? Exatamente. Você não pode dar confusão, tá, gente? Senão ele vai dizer, o CARF reconheceu que eu sou isento de imposto de renda todo esse ano em relação a todos os meus bens, todos os meus rendimentos, não é nada disso que a gente está decidindo aqui, em relação a esses valores aqui. Fala, recebido em 2008, referentes a isso, vinculado à ação judicial. Eu acho que tem que ser mais específico, senão vai dar confusão. Depois a gente acerta. Depois a gente acerta direitinho, mas está entendido aqui o encaminhamento de voto. E aí eu vou pedir para depois, então, a Ludmila me passar um dispositivo aí, bem nessa linha que o Juliano colocou, a sugestão, qualquer coisa vocês podem trocar aí uma ideia, tá? Então, passa a votação, Mário, como vota? Acompanho o voto da relatora, presidente. Martim? Acompanho também. Ricardo? Acompanho. Caio? Acompanho. Leonan? Acompanho também. Juliano? Acompanho a relatora, presidente. Também acompanho, então ficou esse parcial provimento. E no item 176, agradeço a Ludmila, a gente fica com uma vista coletiva, e aqui é só acertar o dispositivo. Então, passo a palavra para o doutor Mário. Temos vamos agora que a gente passou para ele sumiu da tela.
É tímido. Mário, não adianta sumir, não. Olha, vocês não estão me vendo, não? Não. Estava me compondo. Resolve sumir na hora que tem que apresentar serviço, não dá. Eu estava me compondo aqui, presidente. Tá bom, doutor. Então, o tempo passa. O Juliano já falou assim, não, que nós votamos ano passado. Desculpa, sessões passadas, desculpa. Deixamos de ser novato. Então, item Ok, 177, tá, doutor? Por favor. Obrigado. Item 177 da pauta, contribuinte a assento e manutenção do serviço. Esse lançamento aqui é retorno de diligência, então ele já esteve presente aqui conosco já. É um lançamento de multa do CFL 68 e foi baixada a diligência para que havia um processo de desaparecidos, outros que não estavam sendo juntados. Então, houve o retorno da diligência e foi informado que os principais já estão todos, que o contribuinte apontou aqui na época como pendentes de julgamento, que poderiam refletir nesse julgamento. Eu vou destacando aqui, eles foram todos já julgados, uns já estão na Procuradoria e outros já foram julgados na própria sessão de março, quando nós convertemos esse aqui em diligência. Então, vamos lá. Relatório, audifração relativa a dados informados na GFIF, apresentados pela pessoa jurídica atuada, não são correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições. Os fatos geradores não declarados estão relacionados à planilha de relação dos empregados por estabelecimento, mas não declarados de GFIP de nenhum estabelecimento. Apresentou impugnação em 9 de janeiro, e essa impugnação foi mantido o lançamento pela autoridade julgadora de piso. A contribuinte interpôs recurso voluntário, onde ela reproduz todos os argumentos articulados em sua peça de impugnação, e eu destaco alguns aqui. A leitura do dispositivo acima deixa claro que a empresa está dispensada pela do GFIP, uma vez que, conforme esclarecido nos autos, aí sim que ela questiona das NFLDs 737, final 7378, 7376, o pagamento de importâncias firmados nos contratos de prestação de serviços firmados com as empresas apontadas nas NFLDs não constitui fato gerador da contribuição previdenciária. Por outro lado, possuindo a GFIP natureza de confissão de dívida, ao prestar as informações do presente auto, estaria manifestando a sua concordância com a legitimidade das obrigações declaradas no documento, sendo assim, não admitindo a recorrente que o pagamento efetuado dos contratos de prestação de serviço pode ser considerado como fato gerador da contribuição, não poderia e tampouco estaria obrigado a declarar tais circunstâncias na GFIP. Em todos os meses há imposição de multa e valor fixo para cada competência, sem atentar para o número de segurados em suposta situação irregular. Ademais, a multa aplicada sempre se deu no maior patamar, sem atentar para as causas atenuantes, previsto no decreto 3048. Inexistiu circunstância agravante, o indicador que se trata, o inciso 1º do artigo 284, deveria ter sido por base o valor mínimo definido no artigo 283. Postula também a relevação da pena. Foi convertido, então, em diligência para verificar esses dois NFD que foram considerados que dependiam do julgamento. A questão, aí eu passo para o voto direto, presidente. Competência para julgamento, na época, era o serviço de julgamento lá, e não o DJ, mas já superado isso. Questão de decadência. Eu estou reconhecendo aqui, em matéria de ordem pública, que foi lançado os períodos decadentes. Então, depois do lançamento do julgamento de piso, foi publicada a súmula vinculante número 8 do STF, e aí eu passo para a análise da decadência. Aqui no lançamento de obrigação acessória, né, relativa a GFIP, o só gerador das multas abrange o período de 0199 a 12 de 2003. O débito consolidado em lavratura 22 de 12 de 2006, conforme planilha de folha 28 a 50. Aplicantes, antes eu tinha já destacado a questão da decisão do STJ, né, que aí seria o artigo 173.1. Então, aplicando o inciso 1º do artigo 173, e considerando a data de ciência do auto-infração, verifica que a decadência alcança o período 0199 a 11 de 2000, inclusive, devendo ser excluído tal período dos cálculos relativos à apuração do valor da presente atuação. Aqui, mérito. Alega recorrente, inicialmente, que os valores não declarados de GFIP referem-se a controvérsias instauradas nas NFLDs,
pela qual o auditor fiscal entendeu pelo reconhecimento de vínculo de emprego, com relação aos contratos de prestação de serviços firmados, lavrados pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias sobre os contratos de prestação. Eu passo um pouquinho, estou apenas recusar o advogado atuado que a empresa está dispensada de prestação do GFIP, uma vez que, conforme esclarecido nas NFLDs 7378 e 7376 final, o pagamento de importância firmada nos contratos não constitui fato gerador. Para que seja mantida consonância decisória, o auto de fração lavrado pelo descumprimento de obrigação acessória, correlato ao lançamento de ofício de contribuição, deve expressar o mesmo resultado do fato gerador da obrigação principal. Assim, passa a análise de tais argumentos. Esse roxo aí é só uma anotação, acho que eu vou retirar. NFLD 37.064.7300, processo final 213/2008-25. Então, essa NFLD, incorretamente referenciada no trecho acima, reproduzido como 7360, né, ele errou só o final do número, foi objeto de julgamento por essa segunda turma, em sessão do dia 5 de março. Então, o julgamento foi dado provimento parcial, apenas por declarar decadência do lançamento. Então, assim, considerando tratado do lançamento conexo, deve ser mantido o lançamento da multa correspondente à infração, objeto dessa NFLD, observado o período decadencial no centro da súmula K148, que foi que eu já verifiquei. A NFLD 7378, essa já foi apreciada por esse Conselho, enquanto atualmente na Procuradoria da Fazenda Nacional, para efeito de execução, tendo sido excluídas somente as competências abrangidas pela decadência, instituto que já foi objeto de análise no tópico anterior. Dessa forma, considerando a manutenção do lançamento da dívida principal, deve ser mantida a respeito da multa. A NFLD 37.964.7351, ela refere-se a cooperativas, o valor bruto das nossas casas das cooperativas. Na sessão de julgamento de março, também, dessa mesma turma, foi dado provimento ao recurso relativo ao processo principal, conforme Acórdão 2202.006.118. Justamente o lançamento da contribuição de 15% atinente aos contratos assinados entre a autuada e as cooperativas de trabalho, que deixou de se caracterizar como hipótese de incidência da contribuição previdenciária. Desse modo, para efeito de determinação do valor da multa a ser aplicada na perituação, devem ser expurgados os valores relativos aos serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativa de trabalho, constante na coluna leve COP cooperativa, leve COP filial 03 e leve COP filial 011, do demonstrativo da multa aplicada, por não se caracterizar como hipótese de incidência da contribuição previdenciária. Relativamente às demais alegações da autuada, quanto ao valor da multa e pedido de elevação da penalidade, entendo que já foram examinados na decisão da julgadora de pisos, motivo pelo qual adoto tais argumentos com razão de votar nos seguintes termos. O grande não assiste razão quando protesta pela falta de observância dos procedimentos e condições legais do cálculo da multa. A SRP, usando o artigo que lhe é conferida, editou a instrução normativa 03, vigente à época dos fatos, né? A referida IN, em seu artigo 649, prevê a aplicação de multas por infringência aos dispositivos da lei, e no tocante à infração objeto desse auto de infração, estabelece, aqui estou reproduzindo o artigo 649, diante do acima transcrito, verifica que a finalização elaborada no demonstrativo da multa aplicada nessa autuação, corretamente observou o disposto na IN 03/2005, lançando por competência 100% do valor das contribuições sociais previdenciárias devidas e não declaradas, conforme disposto no inciso 1º do artigo 284 do Regulamento da Previdência, limitando a multa aos valores previstos no inciso 1º do mesmo artigo 284. A fiscalização com acerto também considerou para o cálculo do valor do limite aplicado por competência todos os segurados que prestaram serviço à empresa, ou seja, todos os empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais verificados em processo fiscal, declarados ou não em GFIP em obediência ao parágrafo 2º do artigo 649. Em relação ao pleito de relevação da pena, foi mostrado que ela não atendeu, né? Não há que se falar na hipótese de relevação, tendo em vista que a empresa deixou de atender a um dos requisitos, e justamente não corrigir todas as falhas. Portanto, se constitui infração sujeita a lançamento, a apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas nos respectivos períodos de apuração. Situação essa devidamente caracterizada no presente caso, cabendo apenas os ajustes acima apontados.
Aqui eu estou chamando a atenção da portaria PGF-FB. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso no mérito da área parcial provimento para afastar da exação o período 0199 a 11/2000, inclusive, vez que fulminado pela decadência. B. Recálculo do valor da penalidade nos exercícios remanescentes, expurgando os valores relativos aos serviços prestados por cooperados por intermédio cooperativo de trabalho. E C. Determinar o cálculo da penalidade de conformidade com a portaria PGF NEFB número 14/2009, se mais benéfico para o sujeito passivo. Eu voto, presidente. Então, primeira coisa, da mesma forma, a gente vem julgando nessa reunião, né, essas questões, assim, eu vi que o contribuinte não pediu o recálculo, a questão da retroatividade benigna, então acho que deixa no voto, mas não precisa colocar no dispositivo, que vai ser feito pela própria, como você mesmo sabe, né, acabou de votar isso ontem, anteontem, seguidamente, então acho que pode tirar isso aí, não tem prejuízo nenhum. É sugestão, né? Mas também. Ok, então nós vamos ficar com as alíneas A e B, afastar da exação. A e B, e de resto, aí eu vou. Ótimo. Eu vou talvez fazer uma modificação redacional aqui só em alguns pontos, mas no mérito é isso aí mesmo, não tem discordância. E não, você simplesmente está. A diferença aqui, a gente tem colocado para observar o resultado do processo tal, mas você também está colocando aqui o que aconteceu no processo tal, né? Quer dizer, que foi excluído, dá na mesma, não vou modificar isso. E de resto, não sei, está aberto aí a dúvida, senhores, para quem tiver. Está muito bem redigido, então, não sei. Se ninguém tiver nenhuma consideração, vai ser o que está proposto aí, tirando o B, né? Quer dizer, então, reconhecer a decadência e afastar no recálculo essas competências. Tirando o C. Tirando o C, né? A gente está sendo reconhecida a decadência para esses períodos do lançamento e está sendo proposto o recálculo da penalidade, considerando aquelas exclusões realizadas no julgamento das obrigações principais, que é os valores de cooperativo de trabalho. Se ninguém tiver dúvida, eu vou passar a votação. Martin, como vota? Eu acompanho o relatório. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Acompanho. Caio? Acompanho. Leonan? Acompanho também. Juliano? Acompanho o relatório, presidente. Ok, então ficou com a unanimidade de votos esse encaminhamento parcial. E o próximo 78 é extenso ou é curto? Senão a gente pode sair para almoço, não sei. Está sem fone? Ok, ele é um pouquinho mais chato, assim, pode ser um pouquinho mais trabalhoso. Tá. Então vamos sair para almoço, tá, gente? 1h15 aqui, pode ser? Todos nós, eu vou pedir para encerrar a gravação.